para vocês um método simples, bem prático, de contar o plano da salvação para as crianças, ensinar o plano da salvação. Vai ser mais simples e detalhado para elas compreenderem melhor. Porque eu percebi, alguns anos atrás, que as crianças tinham uma dificuldade de aprender o plano da salvação. Mas tia, por que o pecado? Mas de onde que ele surgiu? Porque normalmente nós mostramos as cores. E tudo bem que as cores são bem legais, mas o plano da salvação, ele vai muito mais além das cores. É mais profundo. Então, qual a maneira de chamar a atenção? Como vamos usar essa criatividade? Então, nós criamos esse método aqui para que nós possamos ensinar de uma maneira mais simples para elas. Oi, professoras, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos aqui uma vez mais no nosso canal ou aqui no Instagram. Vamos aproveitar hoje aqui o Kamishibai, que vocês já conhecem, nós já contamos a história, e vamos apresentar para vocês um método simples, bem prático, de contar o plano da salvação para as crianças. Então, nós vamos, como eu já disse no começo, vamos aproveitar aqui hoje o Kamishibai. E então tudo se inicia no céu. Inicia-se no céu, nós sabemos o que aconteceu lá. Não é o anjo Lúcifer, que era anjo de luz, ele queria o quê? Usurpar o lugar de Deus. Então nós conhecemos bem essa história, não é? E houve o quê? A rebelião. Então está lá a caixinha para as crianças verem que houve uma rebelião. Rebelião é pecado. Então isso começou lá no céu. Então o que aconteceu? Ele foi simplesmente expulso com 1/3 dos anjos. Então, aquele anjo que adorava a Deus, aqueles anjos que glorificavam a Deus, agora se tornou inimigo de Deus. Aí começa o plano, né, da salvação, porque já havia um plano. E então eles são o quê? Expulsos do céu, como vocês podem ver aqui. E nós temos várias imagens, não é, dos anjos sendo expulsos. Então eles são expulsos do céu. Então, passado essas coisas, vem o quê? A criação. E Deus cria todas as coisas que nós sabemos que está, né, no nosso universo. Deus criou, né, os planetas, o sol, a terra, a lua. Deus criou os animais, os peixes e entre muitas outras coisas que as próprias crianças vão dizer, não é? Então, Deus criou o homem e Deus criou a mulher, Adão e Eva. E então, o que acontece? A serpente, lembra do anjo caído? Inimigo de Deus também é nosso inimigo. E então vai enganar os dois. E nós conhecemos a história, que vocês podem explicar para as crianças, que eles o quê? Desobedeceram. Porque Deus e o homem era assim, antes do pecado. Todos os dias, Deus ia no jardim. Deus ia lá no jardim visitar Adão e Eva. Oi, Eva. Oi, Adão. Tudo bem? Então eles conversavam. Eram amigos e eram assim. Então, assim era o homem e Deus. Mas, infelizmente, o que aconteceu? O pecado afastou o homem de Deus. E agora? Qual é a solução para isso? Ah, vamos descobrir isso lá no futuro. Por quê? Já havia um plano, porque o homem já estava condenado. O homem, foi separado de Deus por causa do pecado. Então, vocês podem recitar versículos bíblicos para as crianças, que é muito bom, muito importante, memorizar versículos do plano da salvação com as crianças. Então, vocês vão dando sequência da linha do tempo do plano da salvação para as crianças, porque assim elas vão entender e compreender melhor qual era o propósito de Deus e qual é o propósito de Deus para minha e para a sua vida. Então, vemos aqui que nós temos imagens bem completas de todo o plano da criação, de Gênesis até chegar em Jesus, que esse era o maior objetivo aqui, de ensinar as crianças, não é verdade? Então, o homem passa a ser o quê? Pecador, não é? Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. E então, assim, se tornou o coração do homem. Muito triste, não é? Então, olha só, pecado, desobediência está aqui. Mas Deus já tinha um plano, lembra? E agora, como que é esse plano? Então, nós vamos levar as crianças a descobrir qual é o plano da salvação. Então, vai vir mais imagens, não é? O primeiro assassinato, Caim e Abel, o primeiro assassinato, infelizmente. E vai chegar uma época que o coração do homem está assim. E Deus ficou triste. E então, olha só, que triste como ficou. Pode perguntar para as crianças, o que entristece o coração de Deus? O que nós fazemos hoje, que é como nos tempos de Noé? Roubar, matar, não é? Mentir. E muitas outras coisas que as crianças vão dizer. E então o povo estava tudo tranquilo, em festas. Tempos de Noé estava dessa maneira. Parece que nos nossos dias também está da mesma forma, não é? Como Jesus já havia dito. Então, o que Deus fala com esse homem? O quê? Para construir um grande barco. Aqui está também o plano da salvação. Mas os homens fizeram o quê? Criticavam a Deus. Eles simplesmente criticavam e eles não acreditaram. A humanidade, no tempo de Noé, tiveram o quê? 120 anos. Eles tiveram 120 anos para se arrepender. Porém, eles não arrependeram. Infelizmente, e tarde demais. Então, veio o grande dilúvio, não é? Chuva durante 40 dias. Foi muita água. E então, toda essa humanidade se perdeu. Tarde demais, porque Deus fechou a porta da arca, não foi Noé. Então, passado todo esse tempo, um ano dentro da arca, até as águas abaixarem. E depois de tudo isso, nós conhecemos, não é? Sabemos da história que eles saíram, todos sobreviveram, todos os animais. E então, Deus faz uma aliança, não é? O arco-íris lá no céu, que nunca mais destruiria o mundo com água, e sim com fogo agora. Então, isso
é plano da salvação, uma maneira também de aplicar isso na vida da criança. E depois, passar dessas coisas, vai vir quem? Lembra da grande torre, não é? Da torre de Babel. E depois vem Abraão, Deus faz uma promessa. E aí começa essa curiosidade para as crianças. Por quê? É dessa nação que ainda não existia que vai surgir essa nação, porque dela viria o Salvador do mundo. Então vamos passear pela Bíblia até chegar em Jesus. Porém, toda a ceia, nós contamos histórias, o plano da salvação ali, naquele momento, porque tomamos a ceia, não é? Porque um dia Jesus morreu na cruz. E a primeira Páscoa foi aonde? No Egito, não é? Já simbolizando o que iria acontecer no futuro, que seria a morte de Jesus, não é? E então, vem, aqui também nós temos as imagens já do Novo Testamento, não é? O ministério de Jesus. Jesus nasce, ele fica grande e vai falar do reino, não é? Vai falar do céu, vai falar do seu Pai, Deus que enviou o seu Filho, que enviou ele para vir, para o que? Morrer em uma cruz. Para o que? Para nos resgatar. Olha só, para nos resgatar da perdição, porque era para cá que nós iríamos, mas essa ponte foi criada, não é? Por isso que nós cremos em Jesus, nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador. Então todos que aceitarem a Jesus, então, não é? Serão salvos. Então, aqui está um resumo para vocês, não é? Nós temos todo esse material e que vocês podem, né, adquirir se vocês quiserem, que é o plano da salvação. E então, aqui está, no terceiro dia, o que acontece? Jesus ressuscita, não é? Então Jesus está aqui para apresentar para as crianças. E as crianças que não são cristãs, não é? Elas passam a aceitar a Jesus como o seu Salvador. Então esse é um plano da salvação que vocês podem adquirir e podem estar ensinando. Nós resumimos muito aqui para quê? Para que o vídeo não ficasse muito grande. Então, muito obrigada por vocês terem chegado até aqui o final e que Deus possa abençoar cada um de vocês. E compartilhe o vídeo, deixa o seu like. Nós agradecemos muito de coração. Que Deus abençoe vocês.